Nesses domingos de fevereiro, nós estamos inaugurando uma nova série de mensagens que teremos aqui, tanto no culto devocional pela manhã, quanto também à noite em nosso culto de celebração. E você já está vendo aí, você deve ter visto pelas redes sociais, que o tema é relacionamentos saudáveis. Como nós devemos ou podemos desenvolver relacionamentos saudáveis com Deus, comigo mesmo, com a igreja e com o próximo. E para começar hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, dos versos 5 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Que Deus abençoe sua palavra que foi lida. Oremos ao Senhor, vamos pedir que Ele fale conosco a partir desse texto. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por Tua palavra, Te agradecer pelo privilégio, ó Pai, de sermos convocados a este culto, a este serviço ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ó Pai, que o Senhor nos fale ao coração nesta manhã, para que sejamos aqui edificados e o nome do Teu Filho Jesus Cristo, o médico dos médicos, seja honrado, seja exaltado, seja glorificado. Pois é assim que nós pedimos ao Senhor, em nome e para a glória dEle, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, neste Evangelho, se nós pudéssemos fazer uma divisão aqui didática desse início, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 4, uma revelação acerca do ser de Jesus, quem era a pessoa de Jesus, aquele que era Deus, que se fez homem, e os seus atributos, as suas qualidades do seu ser. Dos capítulos 5 até o capítulo 7, nós temos agora revelações acerca dos seus princípios, do seu ensino. E aí, no capítulo 8 e 9, nós temos a revelação do poder deste Jesus Cristo. De modo que o propósito do evangelista Mateus aqui é apresentar Jesus como o rei messiânico. Então ele apresenta quem é a pessoa deste rei nos 4 primeiros capítulos, ele apresenta as palavras deste rei, os princípios do reino deste rei nos capítulos 5 a 7, e aí quando chega nos capítulos 8 e 9, ele vai revelar que este rei, ele é poderoso, e aí ele vai mostrar aí um relato de 10 milagres. Ele faz uma seleção de 10 milagres, um deles, este que nós lemos, que nos ajudará a compreender essa demonstração de poder de Deus. Porque ele aqui está sendo demonstrado como aquele que trouxe o reino dos céus para a terra. E ele fez isso por meio de 3 sinais. Os endemoniados são libertos, os enfermos são curados, e aos pobres é pregado o evangelho da salvação. Esses eram os 3 sinais que demonstravam que Jesus inaugurara naquele momento, no primeiro século, o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra por meio do seu ministério terreno. E aí, irmãos, nós vemos que a cura como um desses sinais
demonstrativos da chegada do reino de Deus, por meio do seu Filho Jesus, marcou o ministério do Senhor aqui na terra. É interessante perceber que ele veio de fato para aqueles que não tinham condições de ser curados. Nessa época aqui havia 3 grupos de pessoas, 3 grupos sociais, que eram considerados pelos religiosos da época como párias da sociedade. Esse grupo era formado por gentios, ou seja, não judeus, por leprosos e por mulheres. E é interessante que nessa seleção que Mateus faz desses 10 milagres de Jesus, na sequência que nós vemos aqui, se você voltar os seus olhos para o início do capítulo 8, você perceberá que Mateus tem em vista esses 3 grupos. Dos versos 1 a 4, ele traz o relato da cura de um leproso. Dos versos 5 a 13, que nós acabamos de ler, ele traz o relato da cura de um gentio. E nos versos seguintes, os versos 14 e 15, ele traz o relato da cura de uma mulher, que era a sogra de Pedro. E aí interessante porque ele tem em vista a demonstração de que, de fato, Jesus era o Messias, o rei que desceu dos céus para trazer salvação aos rejeitados, aos perdidos. Dentre esses, nós acabamos de ler o povo que não era judeu. É interessante que, segundo o comentarista Warren Wiersbe, vários fariseus costumavam começar o seu dia fazendo a seguinte oração: agradeço o Senhor por ser um homem e não uma mulher. Agradeço o Senhor por ser um judeu e não um gentio. E eu te agradeço também, Senhor, por ser um homem livre e não um escravo. Jesus veio para trazer graça aos rejeitados, graça aos desprezados. E é interessante notar, irmãos, que ele faz isso, e lá em Mateus ainda, capítulo 8, se você descer sua vista para o verso 17, depois que ele faz esses 3 relatos de curas para esses 3 grupos rejeitados da sociedade judaica, ele cita uma profecia dizendo assim, a partir do verso 16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos outros endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para quê, irmãos? Verso 17, leamos juntos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Qual foi a profecia? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui ele faz a citação de Isaías capítulo 53, verso 4. Porque ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E é interessante, irmãos, porque da mesma forma que este rei messiânico viria para levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele levou sobre si os nossos pecados. Se você voltar lá para Isaías capítulo 53, esse texto que nós tanto gostamos e até cantamos aqui, porque no verso 4 ele faz menção realmente a esse Deus que se fez homem para levar sobre ele as nossas enfermidades. Mas veja a relação que ele faz de enfermidade com pecado. No verso 5 de Isaías 53. Veja, depois que ele fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. De modo que quando Jesus curava as pessoas, ele tinha sim em vista a solução de problemas temporários delas, para suprir as suas necessidades temporais, para curar as suas dores, para sarar as suas enfermidades, para trazer suprimento de alimento para os que estavam famintos, para trazer libertação para os que estavam endemoniados, mas ele tinha também em mente o seu objetivo maior, que era trazer um bem-estar eterno para aquelas pessoas que tanto necessitavam da sua intervenção. De modo que ele faz isso, irmãos, neste relato que nós lemos, curando um gentio, curando, melhor que isso, um servo de um centurião romano, de um gentio em meio
ao seu ministério. E aí nós temos, irmãos, a proposta nessa manhã de começar essa série apontando a partir dessa história como que nós podemos desenvolver um relacionamento saudável com Deus. Em primeiro lugar, nós podemos desenvolver um relacionamento saudável com o nosso Deus buscando conhecê-lo. É o que nos informa aqui os versos 5 a 7, voltando para o nosso texto de Mateus capítulo 8, quando ele diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, e ele implorava, dizendo: Senhor, o meu criado, o meu servo, jaz em casa, padece na cama, ele está paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus responde a ele: eu irei curá-lo. Meus irmãos, a dúvida que nós temos aqui, a pergunta que naturalmente nós fazemos ao texto é: como que esse centurião tomou essa decisão de ir até Jesus pedir a cura do seu servo? Esse centurião podia ter conhecido Jesus através de um milagre que ele houvera feito. Talvez nesses versos anteriores aqui, nos versos 1 a 4, no relato da cura deste leproso, é possível que esse centurião tenha presenciado esse milagre e tenha dito: olha, este realmente tocou um leproso. Lembra que naquela época, quem sofria de lepra era isolado da sociedade. Alguém que chegava próximo a uma pessoa que sofria de lepra, ouvia seus gritos: impuro, impuro, afaste-se. E ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocar. Mas eis que vem o rei que cura, eis que vem o rei autor da salvação, eis que vem o rei que desceu dos céus com poder e graça e toca naquele leproso. E imediatamente ele é purificado. Cristo, simbolicamente aqui, ao tocar naquele leproso, torna-se diante dos olhos da sociedade, em uma avaliação também de sua saúde, impuro. Agora ele contraía, ele passava para si a impureza daquele leproso. E ao mesmo tempo lançava sobre ele a sua pureza, a sua saúde. Mas não foi isso que ele fez na cruz do Calvário por nós? Na cruz do Calvário, Cristo sofreu a nossa impureza. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós, para que sobre nós recaísse a sua justiça. A isso nós chamamos de imputação. Foi depositada em minha conta e na sua conta, nós os que cremos e nos entregamos a Cristo, toda a sua pureza, toda a sua santidade, toda a sua justiça, e a minha injustiça e o meu pecado foi esmagado nele na cruz do Calvário. Isso foi uma troca que eu não poderia pagar por ela, que você não poderia pagar por ela, mas Cristo gratuitamente tomou o nosso lugar e nos deu a sua posição diante dos céus como justificados. Ele se fez impureza, ele se fez nojento, ele se fez podre, para levar sobre ele a minha podridão, para levar sobre ele a sua podridão, para que fôssemos purificados, para que fôssemos restaurados. Então é possível que aqui, neste relato, aquele centurião tenha olhado para Jesus, passando pela sua cidade, e ele diz assim: será que eu vou até ele? Ele é judeu, eu sou gentil. Judeu e gentil não se dão. Os gentios são rejeitados pelos judeus, são escória da sociedade aos olhos dos judeus. Eu acho que eu não vou chegar até ele. Mas ao mesmo tempo ele pensa: mas essa é a minha chance. E perceba esse detalhe: não era nenhuma busca de cura para ele mesmo, ele estava em busca de uma cura para o seu criado. Ele amava aqueles que trabalhavam com ele, e ele implora: Senhor. Ele não era judeu, ele não conhecia o palavreado judaico, ele não tinha ambientação com a revelação de Deus da antiga aliança. Provavelmente ele não conhecia os termos da aliança da graça que Deus fizera com o seu povo, o povo de Israel. Mas ele diz: Senhor. Eu sou o Senhor para os meus servos, mas diante de ti, tu és Senhor. Tu tens autoridade.
salva o meu servo. O fato, irmãos, que este verdadeiro conhecimento de quem Deus é, seja por meio de um milagre, seja por meio de suas palavras. Talvez ele não tenha presenciado o milagre do leproso, mas talvez ele tenha ouvido falar do grande sermão da montanha, que está nos capítulos anteriores, capítulos 5 a 7. E talvez ele tenha pensado assim: Senhor, tu tens autoridade. Por quê? Porque o teu ensino é diferente do ensino dos fariseus e religiosos que nos desprezam. O teu ensino é com a autoridade. Veja o capítulo 7, no verso 29. O verso que termina o capítulo anterior. Veja se não é essa a mesma palavra que é usada acerca do ensino de Jesus. A partir do verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, quando ele acabou o seu sermão do monte, estavam as multidões como maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Por quê, irmãos? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. A mesma palavra que está aqui no verso 9 do nosso texto. E ele não ensina como ensina os escribas, ele ensina com autoridade. É este verdadeiro conhecimento, irmãos, de quem Deus é, por suas palavras, por suas obras, que nos liberta da cegueira espiritual e nos faz conhecer quem Deus é. E o conhecimento de quem Deus é nos leva a conhecer quem nós somos, a nossa real condição de pobres necessitados, de um acolhimento de alguém de quem nós não poderemos oferecer nada para receber a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor, mas ele simplesmente nos recebe em sua presença e nos faz seus filhos. É conhecendo a Deus, dia após dia, conhecendo o seu poder, conhecendo as suas palavras, conhecendo a sua lei, que nós podemos nos relacionar de maneira saudável, curável com o nosso Deus. Mas em segundo lugar, nós também nos relacionamos de forma saudável com o nosso Deus, exercendo fé no poder da sua palavra ou na palavra do seu poder. É o que dizem os versos 8 a 10 do nosso texto. Porque depois que Jesus diz: ok, eu vou lá curá-lo, eu vou lá tocar nele como eu toquei no leproso, aí surpreendentemente, olha a resposta do centurião romano para Jesus, verso 8. Mas o centurião respondeu a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E aí, ouvindo esta confissão de fé, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: olhem, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os judeus, achei fé como esta. Quem era o centurião? O centurião era um guarda, um chefe de uma parte do exército romano. Ele chefiava cerca de 100 soldados romanos. Era um homem que gozava de prestígio, que tinha autoridade. Ele diz: do jeito que eu sou sujeito à autoridade, e porque sou sujeito à autoridade, tenho autoridade sobre aqueles que me são sujeitos, eu digo: vai, e ele vai. Eu digo: faz isso, e eles fazem. Do mesmo jeito, o Senhor tem autoridade para dizer com uma palavra: e meu servo será curado. Que autoridade é essa? Irmãos, este conhecimento que Deus revelara ao coração desse centurião é profundo. O conceito de autoridade que aquele centurião romano, aquele gentio, que não era judeu, que não ia aos sábados para a sinagoga, surpreendeu Jesus, impressionou pela sua fé,
porque ele olhou para Jesus e identificou o que ele estava sujeito, mas ao mesmo tempo ele tinha autoridade para, com o poder da sua palavra, sujeitar todas as coisas, de modo impressionante, irmãos. É como se aquele centurião olhasse para os céus e dissesse: o pai sujeita ao seu filho, mas o filho sujeita à criação. O conceito da antiga aliança aqui, de Senhor dos Exércitos, parecia vibrante no coração e na confissão daquele gentio. Lembra quando a palavra do Senhor, em toda a Bíblia, chama Deus de Senhor dos Exércitos? Essa expressão Senhor dos Exércitos não diz respeito apenas à visão bélica de exércitos. Sim, está incluída em seu conceito. Todos os exércitos da terra estão submissos ao general dos céus e da terra, ao Senhor Jesus. Mas não somente isso. Todos os exércitos de toda a criação, dos insetos aos seres humanos mais capazes, todo o exército da terra, todo o exército dos mares, todo o exército das galáxias, dos céus, as estrelas, os cometas, todo o exército da criação obedece às ordens do general dos céus e da terra. Deus, o Senhor Jesus, é o Senhor dos exércitos. A sua palavra é cumprida por todos. Ninguém se insurge contra o Criador, sem que o Criador governe todas as suas ações para a honra, para a glória e para o louvor do seu próprio nome. E aquele centurião disse: Senhor, eu sou um senhor de um grupo de 100 soldados. Eu tenho servos, mas tu és Senhor da criação. Não foi o Senhor que, pelo poder da sua palavra, levantou um exército de gafanhotos para julgar a terra? Não foi o Senhor que, pelo poder da sua palavra, levantou um exército de piolhos para atacar e julgar o Egito? Não foi o Senhor que levantou um exército de rãs para invadir o Egito e trazer o juízo de Deus sobre eles, para libertar o meu povo? Não foi o Senhor que levantou os exércitos dos céus em clamor, louvando ao Senhor, e se vocês ficarem calados, até as pedras clamarão? É o Senhor dos exércitos, eu estou diante dele. E se o Senhor der uma palavra, basta uma palavra, o meu servo será curado. Porque o Senhor governa todo o exército de toda a criação. Ao centurião, irmãos, foi dado o poder de crer que Jesus era o Filho de Deus. E que, segundo a sua vontade, que era fazer a vontade do Pai, tudo era possível. Tudo é possível ao que crer. Basta uma palavra. Tudo é possível ao Senhor dos exércitos. Em outra ocasião, Jesus também ficou impressionado com a fé de um gentio. Folhei a sua Bíblia para o capítulo 15. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Na verdade não é um gentio, é uma gentia, uma menina, Ciro-fenícia. Olha que história interessante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, gentílica, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, rogaram-lhe: Senhor, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós, vem gritando atrás de nós. Mas Jesus responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio insistentemente e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela contudo replicou: sim, Senhor, isso é verdade. Porém os cachorrinhos, até eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Senhor, eu sei que o Senhor veio para os da casa de Israel. Eu sei que a mesa está servida para aqueles que são seus. Mas se eu puder ficar debaixo da mesa, comendo das migalhas que caem deste banquete, eu serei saciada. Me permite comer das migalhas que caem da mesa, e eu ficarei sã. E Jesus disse: que fé é a sua? Mais uma vez, irmãos, Jesus se impressiona com a fé de alguém que não conhecia formalmente a palavra do Senhor, mas que olhou para o Senhor dos Exércitos e disse assim: é do Senhor que eu preciso. Eu não vou ligar para a vergonha de correr atrás de um judeu sendo gentia. Eu não vou ligar para o que vão pensar de mim. Só em Ti eu encontro vida plena, e é em Ti que eu vou achá-la. A cura, irmãos, de que tanto precisamos, vem da graça do Senhor. Veja, é por meio da fé, mas não é por causa da fé. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, a partir do verso 8, explica como é que nós recebemos de Deus a cura, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ele diz: é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dado por Deus. Não é a minha fé que encontrará méritos diante do Senhor. Não é a minha capacidade, a minha inteligência, a força do meu braço, mérito nenhum que me fará receber o dom de Deus, a sua fé, que vem da graça. A cura que tanto precisamos, irmãos, não pode ser conquistada por aquilo que somos essencialmente, ou por aquilo que podemos conquistar aqui. Muito menos pela nossa influência, nosso poder, nossa capacidade financeira. O dinheiro pode sim comprar muita coisa, mas ele nunca nos levará a um relacionamento transformador com Deus. Nunca nos dará a libertação dos nossos pecados e o seu perdão, de que tanto precisamos e que nos garantem paz e vida eterna com Deus. Mas em terceiro e último lugar, nós podemos desenvolver um relacionamento saudável com o nosso Deus, além de conhecê-lo e ter fé no seu poder, cultivando a comunhão com Ele e com a sua igreja. É o que nos finaliza a história, voltando lá para Mateus capítulo 8, nos versos finais, 11 a 13, que dizem assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus veio para servir uma mesa aos seus, mas os seus não o receberam. Sentar à mesa com Abraão,
com Isaac e com Jacó. Muitos daqueles que estavam alistados por suas condições de conhecer a lei, de estarem dentro do ambiente da aliança, de fazerem parte do povo de Israel, não quiseram sentar à mesa. A mesa lhes estava posta. O Senhor dos Exércitos havia descido dos céus para servir-lhes o banquete da salvação. Mas eles olharam para aquele anfitrião e disseram assim: eu? Sentar à mesa deste pobre? Deste homem de quem nós não nos atraímos por suas afeições, porque era homem desprezado, homem de dores, de quem ninguém fazia caso, que não se destacava e não tinha formosura alguma, eu me sentar ao lado dele, este que come com pecadores, este que conversa com publicanos, com gentios, com mulheres, com escravos, eu estou em outro patamar, eu não me sentarei nesta mesa. E aí vieram aqueles cachorrinhos, dispostos a comer das migalhas que caíam da mesa. É interessante que até esta rejeição do povo judeu para com o Messias fazia parte deste programa da salvação. Se você observar o Evangelho de João, o 4º Evangelho, no capítulo 12, você perceberá como que o apóstolo João aponta a necessidade de que isso acontecesse, de que aqueles que eram judeus rejeitassem o Messias. João capítulo 12, versos 37 a 40. Olha a explicação da incredulidade dos judeus. Embora tivesse feito Jesus tantos sinais, milagres, maravilhas em sua presença, eles não creram nele. Por quê, irmãos? Verso 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço salvador do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Jesus veio para trazer salvação, mas essa salvação não era local, não era nacional, não era restrita a um povo. Ele veio para salvar o mundo a partir daquele povo. Do povo que recebeu a sua palavra. Do povo que viu os sinais e maravilhas em sua libertação da escravidão do Egito. Em sua libertação dos cativeiros babilônico e assírio. Ele mostrou e demonstrou todo o seu amor, toda a sua graça, todo o seu poder como rei que governa sobre todo o universo. E aí Cristo diz: é assim, a minha salvação não é localizada, ela é cósmica. Eu não sou o Senhor dos exércitos judeus, eu sou o Senhor dos exércitos da terra. Eu sou o Senhor dos exércitos do universo. A minha salvação é cósmica. Mas nos dá a impressão, nesse ponto, de que esta seria uma novidade na revelação do Senhor. Parece que Jesus está trazendo algo novo aqui. A impressão que nós temos, pela ênfase de Jesus em pregar aos não-judeus, em salvar os não-judeus, era que no programa da salvação, na antiga aliança, a salvação estava reservada exclusivamente para os judeus, e agora Jesus vem para alcançar os demais povos. Mas isto não é verdade. Se não, vejamos, olha que promessa interessante. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Se você está atento, o que é que tem lá em Gênesis capítulo 12? Promessa que Deus fez a quem, irmãos? Abraão. Versos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora,
disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha agora, de ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, portanto, se tu uma bênção. Olha que promessa agora universal no verso 3. Vamos ler juntos? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora pegue sua Bíblia e vá lá para o finalzinho, para Gálatas, e veja como é que o apóstolo Paulo interpreta esse texto de Gênesis capítulo 12. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a quem, irmãos? A Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o projeto da redenção é global. Veja como é que o evangelho de Mateus encerra no capítulo 28, versos 18 a 20. Na última parte deste evangelho que estamos lendo, as palavras de Jesus comissionando os seus discípulos, Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso, irmãos, é por este entendimento inspirado por Deus, é por este alcance da graça aos rejeitados, que aquele centurião confiou no poder e na graça do rei messiânico em curar o seu servo. E é por isso que Jesus olha para ele e diz: que fé achei, fé que não encontrei em lugares até esperados. E aí por isso que ele fala: muitos virão, no verso 11, do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa no reino dos céus. Se nós tivéssemos tempo, nós leríamos agora, você pode anotar para ler em casa, os textos dos Salmos 107, versos 1 a 3, e Malaquias, que é o último livro, antes de Mateus, o último livro da Antiga Aliança, capítulo 1, verso 11. Nesses dois textos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, é dito exatamente essa expressão: que virá aquele que salvará do Oriente ao Ocidente, dos judeus aos gentios. E Cristo termina dizendo: é porque me foi dada toda a autoridade para salvar todos os povos. Irmãos, foi para isso que Deus estabeleceu a sua agência aqui na terra. Hospitais como esse aqui, onde a gente vem ser tratado para ser curado. E a gente sai daqui para tratar pessoas e trazê-las para o hospital com a gente. Pessoas de todas as tribos, línguas, nações, etnias, grandes, pequenos, pobres ou ricos, poderosos ou não, influentes ou desconhecidos. Cristo veio para alcançar todos os povos e trazer a cura de que tanto precisamos com este convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
porque eu sou manso e humilde de coração, portanto tomem o meu jugo e aprendam de mim, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como aquele centurião, irmãos, precisamos confiar no poder de Deus, conhecendo quem Deus é, crendo no seu poder e tendo a convicção de que precisamos cultivar com Ele comunhão, sendo nós quem somos, estando na fase na qual vivemos, sendo santinhos por fora e sujos por dentro, ou sujos por dentro e sujos por fora, conhecendo a palavra desde criança ou tendo ouvido agora pela primeira vez. Você que está aqui e você que nos assiste, seja quem você for, seja a história de vida que você tenha, seja os pecados que você já tiver cometido na sua vida, seja a história que você tiver construído longe de Deus, o convite hoje é: venha, porque com uma palavra o Senhor dos Exércitos moverá tudo o que for preciso para arrancar você das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Venha, seja liberto, seja curado, seja adotado por filho e receba o abraço do seu verdadeiro Pai. Irmãos, apesar de Deus não ter a obrigação de curar as nossas doenças agora, porque de fato Ele está muito mais preocupado em salvar todos aqueles que invocam o seu nome. Mas eu lhes digo, se você o invocar hoje, Ele pode sim curar as suas feridas, Ele pode curar a sua doença que os médicos condenam. Mas se Ele não curar as suas feridas e as suas doenças hoje, se você o invocar com fé, uma certeza eu tenho: Ele curará a sua alma, Ele perdoará os seus pecados, e a cura da sua alma garantirá a cura do seu corpo naquele grande dia, quando todos os povos que creram no Rei Messiânico se levantarão das suas tumbas e se reerguerão do pó da terra, e ressurretos estarão com seu corpo glorificado à semelhança dele, plenamente curados, sarados, sem dor e sem pecado. Invoque hoje o nome do Senhor, porque basta uma palavra. Senhor maravilhoso Deus, é em Ti que nós depositamos a nossa confiança, Senhor. É no Senhor dos Exércitos, ó Pai, que nós apostamos todas as fichas nesta manhã. É verdade, a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria. É verdade, a nossa vida não está do jeito que a Tua palavra ordena. É verdade, a gente perde muito tempo nos deleitando com os prazeres deste mundo, buscando aquilo que o dinheiro pode comprar, mas jamais encontramos a paz da libertação, da cura, do perdão, de vivermos o propósito do Senhor, de sermos servos do Senhor e recebermos de Ti a cura de que tanto almejamos e precisamos. É verdade, nós não podemos fazer nada para mudar esta realidade. Não há nenhuma satisfação, alegria, sucesso, realização que pode aplacar a necessidade radical do nosso ser. É por isso que nós nos rendemos a Ti, Pai. É por isso que nós, como aquele centurião romano, nos despojamos de toda a nossa altivez, nos despojamos da nossa posição exaltada, largamos nossas armas no chão, rasgamos nossas vestes vaidosas e abrimos o nosso coração, escancarando a nossa alma, dizendo: sim, Senhor, eu quero ir a Ti, traz cura para mim, basta uma palavra, Senhor. Eu não consigo ir lá, eu estou longe do meu objetivo. Há pessoas que precisam de mim e eu não consigo chegar até elas, familiares, amigos.
Eu não estou perto de onde eu gostaria para poder resolver os problemas da minha vida, da minha família. Mas o Senhor, aonde o Senhor estiver, basta uma palavra da tua boca e os montes se moverão, e o exército de insetos encherão a terra, e as águas se converterão, e chuvas cairão sobre a terra, e os montes se abalarão, e a tua voz será ouvida, e o meu coração será erguido do pó da terra, e restaurado estará em tua presença para servir ao Senhor em novidade de vida, curado, perdoado, justificado, Senhor. Ó Pai, faz isso, libera a palavra do teu poder para a minha vida, para a vida de cada irmão aqui que está com medo, angustiado, aflito de alma, culpado, com o coração despedaçado, com casamento destruído. Ó Pai, resgata-nos, ó Deus. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Sonda cada coração aqui neste lugar. E libera a tua palavra de transformação, de cura e de salvação para a nossa vida. Pois é assim que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.